Oi. Tá bom do jeito que tá. Eu começo machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço perdão mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço perdão mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. De tanto apanhar seu coração, perdoa, não ama mais ninguém. Amor, nasce esse beijo, meu bem. Dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? De boa? Bom dia para todo mundo. O povo hoje tá meio lerdo para entrar, ué. Deixa eu abrir o slide. Gente, ajuda eu. Paramos aqui, né? Fizemos esse exercício, não foi isso? A última coisa que a gente fez?
Confirma para mim, por favor, no chat. Isso, né? Foi isso. Então, vamos relembrar o que a gente falou na última aula. Eu te mostrei o que são grandezas, primeiramente, né? A gente relembrou o que eram grandezas. Então, grandeza é algo que pode ser medido ou contado. Tudo que você consegue representar na forma numérica, você pode considerar como sendo grandeza, certo? E aí você tem dois tipos de grandezas proporcionais, né? O que são grandezas proporcionais? São grandezas dependentes uma da outra, né? E que uma influencia na outra. E aí eu tenho a grandeza diretamente proporcional e tenho a grandeza inversamente proporcional. Na última aula, a gente estudou só a grandeza diretamente proporcional, certo? O que eu te falei sobre ela lá? São grandezas que variam na mesma razão, né? E direção. Como assim, professor? Direção. Se você aumentar uma, a outra também faz o quê? Aumenta. E é na mesma razão. Então, se você dobrar uma, a outra dobra. Se você multiplicar por 10 uma, a outra multiplica por 10. E assim por diante. E matematicamente falando, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante. Então, você tem que pegar uma e dividir pela outra e sempre vai dar o valor Q? O valor K. E é essa regrinha, né, essa formulazinha, entre aspas, que a gente usa para resolver os exercícios de divisão em grandezas diretamente proporcionais, né? E a gente fez esse exemplo na última aula. Beleza? Certo? Agora faremos o quê? Trabalharemos com as grandezas inversamente proporcionais. O que são as grandezas inversamente proporcionais agora? São grandezas que variam na mesma razão, mas em direção opostas. Senhor, como assim? Se eu aumento uma, a outra faz o que agora? Diminui. Só que também na mesma razão. Senhor, como assim na mesma razão? Se eu multiplicar uma por 2, a outra faz o quê? Divide por 2. Certo? Então, se eu aumento uma, a outra diminui. Se eu diminuo alguma, a outra faz o quê? Aumenta. Belezinha? Também, entre aspas, na mesma razão, né? Porque agora, se eu dobrar uma, a outra reduz pela metade. Se eu triplicar uma, a outra reduz a terça parte. Certinho? Então, a razão sempre tem que ser o mesmo valor numérico. Só que agora em direção opostas. Se eu aumento uma, a outra tem que diminuir. Se eu diminuo uma, a outra tem que aumentar. Beleza? Vamos lá, vamos ver um exemplo sobre isso, um exemplo prático sobre isso. Deixa eu abrir uma caixinha de texto aqui. Imagina que nós temos, né, que percorrer uma distância de 100 quilômetros. Essa é a distância que eu tenho que percorrer, certo? Desce comigo. Se eu tiver a uma velocidade de 10 quilômetros por hora, né? Imagina que eu estou percorrendo aí a 10 quilômetros por hora. Quanto tempo eu vou gastar para andar 100 quilômetros? Fala comigo. Conversa comigo. Responde para mim. Quanto tempo eu vou gastar se eu tô, eu tenho que percorrer 100 quilômetros. Eu tô a 10 quilômetros por hora. Quanto tempo eu vou gastar para percorrer esses 100 quilômetros? E aí, gente? 10 horas? Todo mundo concorda? Vai. Se são 10 quilômetros por hora e eu tenho que percorrer 100 quilômetros, vai dar 10 horas, né? Para eu saber o tempo que eu gasto, é só pegar a distância e fazer o quê? Dividir pela velocidade, né? Aí eu vou conseguir descobrir quanto tempo aí que eu vou levar.
Igual pensa comigo. Eu vou dobrar a minha velocidade agora. Antes era 10 km por hora, agora vai ser 20 km por hora. Quando eu dobro a minha velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Pensa comigo, gente. Se agora eu estou mais rápido, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Você concorda comigo? Vai, se eu estou indo mais rápido, o tempo que eu vou gastar para fazer o mesmo percurso é menor. Então, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou aumentando a velocidade. E o que está acontecendo com o tempo? O tempo está diminuindo, né? Agora, se eu vou andar 100 quilômetros e estou a 20 quilômetros por hora, 100 dividido por 5 vai dar 5. Ou seja, eu vou gastar agora 5 horas. Ou seja, eu dobrei a velocidade. O que aconteceu com o tempo? O tempo reduziu pela metade. Certo? Se eu chegar para vocês e falar que agora eu tô a 100 km por hora. Se eu tiver a 100 km por hora e precisar percorrer 100 km, quanto tempo que eu vou gastar? Vai, professor, ficou fácil. É 100 km por hora, então você vai gastar 1 hora. Olha o que eu fiz. Eu peguei a minha velocidade e multipliquei ela por 10. Então saiu de 10 km por hora e foi para 100 km por hora, né? Então multipliquei minha velocidade por 10. O que aconteceu com o meu tempo? O tempo também foi multiplicado, foi dividido que por 10, tá? Então, a ideia é a mesma dos outros, só que agora você tem que lembrar que se uma aumenta, a outra tem que fazer o quê? Diminuir, tá? E aí as operações que você faz nas duas grandezas são as operações opostas. Você multiplica, a outra faz o quê? Divide. Fechou? Então tá aí meu exemplozinho, ó. Então se eu vou percorrer uma distância de 100 km por hora, na medida que eu vou aumentando a velocidade do lado esquerdo, o que vai acontecendo com o tempo? O tempo vai diminuindo. Então você pode perceber aqui, ó. Esse ladinho de cá, a gente fez o quê? A gente aumentou a velocidade, né? O que aconteceu com o tempo? O tempo diminuiu. Beleza? Então isso que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Se eu for pensar no lado matemático agora, matematicamente falando, aí eu vou ter que considerar isso aqui, ó. São grandezas em que o produto entre elas é uma constante. Lembra das grandezas diretamente proporcionais? Lá eram grandezas que a razão, ou seja, a divisão, eram diretamente proporcionais. Concorda comigo? Agora aqui não, que é o contrário, que é quando o produto for diretamente proporcional. Mas não é nem o produto. Sabe como é que funciona esse negócio aqui? A ideia aqui é a seguinte: duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza é diretamente proporcional ao inverso da outra. Então você deveria fazer assim, ó, A, né? Porque a gente está falando de razão, né? Sobre, porque é uma razão, ao inverso da outra. Qual que é o inverso da outra? Eu vou colocar entre parênteses. 1 sobre B. Isso aqui que seria o correto, né? Aí daria uma fração de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é A, qual que é o inverso da segunda? O inverso de 1 sobre B, B sobre 1. Só que 1 embaixo não faz diferença, então ficaria A vezes B, que é igual a K. Beleza? Então, quando a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, a razão de uma com o inverso da outra é igual a uma constante. Falar isso que eu falei, a razão de uma com o inverso da outra é uma constante, é exatamente a mesma coisa que falar que o produto entre as duas é uma constante. Certinho? Vamos ver aqui para esse exemplo que realmente vai dar. Olha lá para você ver. Primeiro caso lá, eu estava a 10 km por hora, né? E demorei 10 horas. Então, quanto que dá 10 vezes 10? 100. Beleza?
Segundo lá, ó, eu estava a 20 km por hora e demorei agora 5 horas. Quanto que é 10, 20 vezes 5? 20 vezes 5, 100 também. O último caso, eu estava a 100 km por hora, demorei 1 hora. Quanto que é 100 vezes 1? 100 também. Ou seja, nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, quem que é a nossa constante de proporcionalidade? O próprio 100. Beleza? Então você pode olhar que o produto de todos os casos sempre é igual. Então, se você quiser fazer mais casos, você vai conseguir, né? Então, dá para fazer aí quantos casos você quiser. Qualquer caso que você escolher, o produto entre eles vai ser o quê? Vai ser 100. Belezinha? Que é a nossa constante de proporcionalidade. Gente, entendeu o que é duas grandezas inversamente proporcionais? Me fala, converse comigo. Para eu ir fazer o exemplo. Sim. Então, olha lá. Vamos ver nosso exemplo aqui. Tira print aí da tela que eu vou limpar essas anotações aí, tá? Enquanto isso, eu vou apagar o quadro aqui. Ó, apagar aqui e vamos para o nosso exemplo. Gente, hoje eu enviarei a lista, tá, para a escola. A escola vai disponibilizar essa lista para vocês aí até o final dessa semana. Nossas próximas aulas serão em relação a essa lista. Fechou? Para depois a gente falar de regra de 3. Simples e composta. Vamos lá. Jonas resolveu dar a seus filhos como presente de aniversário R$3.000. Ele fez a divisão dos valores, faltou um Azinho aí. Deixa eu colocar aqui. Ele fez a divisão dos valores que cada filho iria receber de forma inversamente proporcional às suas respectivas idades. Seus filhos tinham respectivamente 20 anos, 15 anos e 12 anos. Quanto receberá cada um de seus filhos? Então, o que ele falou? Ele vai lá, né? Todos os filhos ali têm aniversários próximos um do outro, vamos supor. E aí ele vai dar um presente para os 3 de uma vez, né? Como que vai ser esse presente? Ele vai dar R$3.000 para os 3 filhos juntos. Não é 3.000 para cada, né? 3.000 para os 3. Só que ele não vai dividir isso aí de forma igual. Ele não vai chegar e vai dar R$1.000 para cada. Ele vai chegar e vai fazer. Ele dividiu essa quantia de forma o quê? Inversamente proporcional às idades. Ou seja, se é de forma inversamente, significa então que o cara que tem a menor idade vai ter que ganhar mais. E o cara que tem a maior idade vai ter que receber menos. Então quer dizer que o menino que tem, a criança que tem 12 anos, ela vai receber mais do que os outros dois. O que tem 15 anos vai receber ali no meio termo, e o que tem 20 anos vai receber menos do que os outros dois, tá? O que o cara quer que você faz? Você fala quanto cada filho irá o quê? Receber, certo? Muito parecido com a ideia da semana passada. Muito parecido mesmo, tá? Vamos lá, vamos fazer? Eu vou fazer de duas maneiras também, tá? Igualzinho eu fiz na passada. Uma
normal, sem usar nada de que tenha que decorar, e a outra usando a propriedade. Então, olha lá. Como é que tá aqui nosso caso, né? O valor que eu quero de fazer a divisão é R$3.000. Então, vou falar aqui, né? O meu total é 3.000. Eu vou dividir isso em duas partes, né? Eu vou dividir isso para o filho A, que tem 20 anos, para o filho B, que tem 15 anos, e para o filho C, que tem 12 anos. Então, eu vou ter que dividir para essas três pessoas, né? Então, vamos lá. Quanto cada um vai receber? Né? Quanto que esses caras vão receber? Não sei. Vamos falar que o cara que tem 20 anos vai receber A, o cara que tem 15 anos vai receber B, e o cara que tem 12 anos vai receber C. Tranquilo? Ei, você concorda comigo que o valor que eles vão receber não é inversamente proporcional à idade dele? Se é inversamente proporcional à idade dele, vocês sabem uma coisa. O produto entre eles é igual que a um constante. Então, se eu vim aqui fazer isso, ó. Quanto que esse cara vai receber? Qual que é a idade dele? 20. Então, se eu fizer A vezes 20, isso aqui vai dar quanto? K. Concorda comigo? Mesma coisa para o segundo filho. Se eu vim aqui e fizer B vezes 15, isso aqui vai dar quem? Vai dar o próprio K. E para o terceiro filho, se eu fizer C vezes 12, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o mesmo K. Fechou? Só que eu sei que se eu pegar a parte do menino que tem 20 anos com o que tem 15 e com o que tem 12 e somar essas três partes, ou seja, se eu fizer A mais B mais C, isso tem que dar quanto? Tem que dar o total, né? O presente total, que é 3.000. Então, vou fazer o quê? Vou isolar o A aqui, o B aqui e o C aqui. Então, vai ficar como? Esse 20 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Então, quer dizer que o A vai ser K sobre 20. Para o B aqui, o 15 passa dividindo também. Então, o B vai ser K sobre 15. E mesma coisa aqui, o meu C vai ser K sobre 12. Fechou? Se eu somar lá, todo mundo, né? Vai ficar como? Vai ficar. Ó, hoje eu vou substituir aqui, ó. Meu A, quem é o A? K sobre 20. Mais. Quem é o B? Vou descobrir aqui agora. K sobre 15. Mais. Quem é o C? O C é K sobre 12. E essa soma tem que dar quanto? Tem que dar 3.000. Beleza? Eu tenho que fazer essa conta. Tem que tirar MMC entre 20, 15 e 12. Qual que é o MMC entre 20, 15 e 12? Vamos fazer? Senhor, não vou fazer isso não. Vamos fazer? Vou tirar aqui no canto, ó. 20, 15 e 12. Dá por quanto lá? Dá por 2, né? Por 2 vai me dar 10.
aqui continua 15, aqui fica 6, ainda dá por 2, aqui fica 5, aqui 15, aqui 3, agora dá por 3 aqui fica 5, aqui também fica 5, aqui fica 1, e agora por 5, aqui dá 1, 1, 1. Ou seja, meu MMC vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, vamos lá? Então, quer dizer que isso aqui vai dar 60, né? Igual a 3.000. Me ajuda. 60 dividido por 20. 3. 3 vezes K. 3K. Mais 60 dividido por 15. 4, né? 4 vezes K. 4K. Mais 60 dividido por 12, que dá 5. 5 vezes K. 5K. Fechou? Esse 60 está dividindo. Vai para lá o quê? Multiplicando. Me ajuda a somar. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 5 dá 12. Então, 12K é igual. 6 vezes 3 dá 18. Né? 3 zeros aqui com um zero daqui. Então, vai dar 180 mil. O K, então, é 180 mil dividido por 12. Ei, quanto que é 180 mil dividido por 12? Faz para mim aí, por favor. Me ajuda. 180 mil dividido por 12. 15. 15 mil. Achei minha constante proporcionalidade. Né? Agora o que eu faço para descobrir quem é o A, o B e o C? Mistura aqui, ó. Quem que vai ser o A? O A, ele é 15 mil, que é o K, dividido por 20. 15 mil dividido por 20. A hora que eu vou fazer aqui, esse zero vai embora com esse zero. Quanto que é 1.500 dividido por 2? 1.500 dividido por 2 vai dar 750. É, né? Quem vai ser o B? O B é o K, que é 15 mil, dividido por 15. 15 mil dividido por 15, muito simples, né? Vai dar quanto? Vai dar 1.000. E, para finalizar, o C vai ser 15 mil dividido por 12. Quanto que é 15 mil dividido por 12? Vai dar 1.250. Faz para mim, só confirma. É isso mesmo? 1.250? Confirma para mim, por favor. Isso. Vê se faz sentido que a nossa resposta. O cara que tem 20 anos está recebendo menos que o resto. Faz sentido? Faz, né? Por enunciado, faz. O cara que tem 12 anos, que é o C, está recebendo mais do que o resto. Então faz sentido, né? O que a gente estava fazendo. Fechou? Tira print.
Gente, e se eu quisesse usar a minha propriedade, né? Se eu quisesse usar a minha propriedade, aí eu deveria fazer assim, ó. Ó, pra você ver. Eu prefiro muito mais fazer desse jeito, né? Sem ter que usar a propriedade. Tanto diretamente, quanto principalmente na inversamente, tá? Como que ficaria a ideia aqui da inversamente? Olha só. Vou te mostrar só para você ver. Eu acredito que vocês também vão preferir usar essa. Gente, é igual eu te falei, né? Como que a gente sabe que nas grandezas inversamente proporcionais o produto é uma constante? A gente sabe por quê? Na realidade não é o produto. Na realidade é a razão, só que a razão entre quem? A razão de uma grandeza com o inverso da outra. Então, como que a gente pode escrever? A gente está trabalhando com o valor que cada uma recebe e a idade delas, certo? Então, eu posso falar, por exemplo, que se eu pegar o valor que ela vai receber A, dividido pelo inverso da razão, da idade, da outra grandeza, ou seja, A sobre 1 sobre 20, isso é igual a quem? A K. Certo? Se eu pegar o meu B e criar a razão dela com o inverso da idade, ou seja, 1 sobre 15, isso aqui também vai dar quanto? K. E se eu pegar o meu C e dividir pelo inverso da idade dele, isso também vai dar quem? O meu K. Né? E aí você lembra como é que é a propriedade? A propriedade fala para você somar os numeradores e somar os denominadores. Isso vai continuar dando K, né? Ou seja, a gente vai fazer A mais B mais C em cima, certo? A mais B mais C. Tudo isso sobre 1 sobre 20 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 12. E isso aqui vai dar quem? Vai dar o K. Ó, só de olhar já fica mais feio que a outra, né? Quem que é A mais B mais C? 3.000. Sobre. Agora tem que tirar MMC aqui, ó. A gente sabe que o MMC dá 60, que a gente fez na passada, né? São os mesmos valores. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1 dá 3. 60 dividido por 15 dá 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 12 dá 5 vezes 1, 5. Isso aqui é igual a K. Certo? Aqui vai dar 12, né? 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Então fica 3.000 sobre 12 sobre 60. E isso é igual a K. Certo? Divisão de fração. Conserva a primeira. 3.000. Multiplica pelo inverso da segunda. Inverso de 12 sobre 60. 60 sobre 12. E isso vai ser igual a K. Beleza? E aí a gente vai fazer a conta, ó. 3.000 vezes 60 dá 180.000 dividido por 12. Inclusive é a mesma conta que a gente fez no outro. Então, meu K ele continua dando quanto? 15.000. Meu K deu 15.000, aí você substitui, né? Aí o problema vai ter que substituir aqui, ó. Mas não é tão problema assim, né? Aqui no lugar do K, coloca 15.000. Esse cara vai passar multiplicando, vai ficar 15.000 dividido por 20. Quanto que é 15.000 dividido por 20? 750. Que a gente tinha feito, né? Pega esse cara aqui, vai ficar 15.000 vezes 1 sobre 15, ou seja, 15.000 dividido por 15. Seu B vai ser quanto? Do mesmo jeito, 1.000. E o último, você vai pegar o 15.000 e multiplicar por 1 sobre 12. Ou seja, vai multiplicar, vai dividir 15.000 por 12. E aí você vai achar 1.250. Tá? Então, fica praticamente a mesma coisa. Tira print.
Só que assim, fica mais feio, né? E eu particularmente prefiro usar a primeira maneira lá de fazer. Que a gente não precisa usar propriedade nenhuma. Aí fica a seu critério, você escolhe, tá? O jeito que você prefere fazer. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto mais de fazer da primeira maneira. Beleza? Gente, alguma dúvida? Algum problema com essa primeira parte aqui? Com essa parte de divisão em grandezas inversamente proporcionais? Tá tranquilo? Tá de boa? Então hoje, junto com aquelas questõezinhas que você tem que fazer, né? Normalmente, com as 5 questões lá que a gente passa toda semana, eu vou enviar uma lista. Essa lista aí deve ter uns 15 exercícios, mais ou menos, sobre razão, proporção e grandezas diretamente, inversamente proporcionais, dessa maneira, tá? E aí as 2 próximas aulas, provavelmente, a gente vai ficar fazendo essa lista, belezinha? E aí depois a gente vai falar de regra de 3 simples e composta, e aí finaliza essa parte aí de grandezas proporcionais, né? De razão e proporção. E aí depois a gente vai falar sobre porcentagem, matemática financeira, tá? Juros simples, juros compostos. E aí na hora que a gente finalizar, a gente vê aí o que é o ideal da gente continuar fazendo. Fechou? Combinado? Tranquilo, gente? Conversa comigo, responde pra mim, por favor. De boa? Fala pra mim, professor, tá de boa. Professor, tá de boa não. Fala pra mim. Deixa eu conversar com vocês. Deixa eu escutar vocês. Aí, ó, tranquilo, tranquilo, tá de boa. Então tá fera, então tá suave. Gente, então um beijo pra vocês, com Deus. Bom restinho de semana pra todo mundo. Até semana que vem. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no meu Instagram que eu tô à disposição de vocês, tá bom? Valeu, fica com Deus. Até a próxima.